Oi, shalom, meus irmãos. Vamos estudar hoje os livros de Enoque, Daniel e Apocalipse em conjunto. 3 narrativas separadas por séculos, mas unidas por um fio invisível que tece o destino final do mundo. Esses textos, embora distintos em origem e estilo, compartilham um tema comum, a revelação de eventos futuros e a ação poderosa do Criador ao longo da história. Enoque, com suas visões primordiais, Daniel, com suas profecias de impérios, e o Apocalipse, com suas revelações escatológicas, todas convergem para a mensagem de que, no fim, a soberania divina prevalece, guiando a criação para um propósito eterno e perfeitamente ordenado. E antes da gente mergulhar nas profundezas desses livros proféticos, vamos entender o cenário onde cada um foi escrito. O livro de Enoque nos leva de volta aos primórdios da humanidade, oferecendo uma perspectiva única sobre a queda dos anjos e os primeiros dias no mundo, os famosos dias de Noé. Em contraste, o livro de Daniel, uma joia do Antigo Testamento, foi escrito durante o exílio babilônico, um tempo de grandes mudanças e desafios para o povo de Israel. Ele nos apresenta visões proféticas sobre reinos futuros e o plano divino ao longo da história. E, finalmente, temos o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João. E esse livro é uma tapeçaria rica de símbolos e visões apocalípticas, nos falando sobre o fim dos tempos e a promessa de um novo começo. E esses 3 livros se entrelaçam de maneira incrível, oferecendo vislumbres de um plano maior que transcende o tempo e o espaço. E, surpreendentemente, os anjos são figuras-chave em cada um desses relatos. Mas como exatamente eles se conectam e o que isso significa para a nossa compreensão dos tempos finais? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai compreender todas essas coisas. E vamos iniciar pelo livro de Enoque. Ele estabelece o alicerce para as profecias bíblicas subsequentes. Suas visões do julgamento divino e da luta entre forças espirituais servem como uma premissa básica que permeia as profecias de Daniel e Apocalipse. Enoque descreve um mundo onde anjos caídos, os 200 sentinelas, interferem na ordem natural, gerando o que, gente? Os seres híbridos, prefigurando as figuras narrativas de conflito espiritual e moral. Daniel complementa e expande as revelações de Enoque. Suas visões simbólicas, como a estátua de diferentes metais e os animais representando impérios, são vistas como prenúncios dos grandes eventos mundiais e da intervenção divina na história humana. Daniel fala de um período de tribulação e do estabelecimento de um reino eterno, temas que encontramos novamente no Apocalipse. E o Apocalipse de João, gente, pode ser visto como a culminação das profecias iniciadas em Enoque e desenvolvidas em Daniel. Ele retoma o tema do julgamento divino, a luta entre o bem e o mal e a restauração final, novos céus e nova terra. O Apocalipse descreve em detalhes vívidos os eventos finais, como as 7 trombetas, 7 taças, a batalha do Armagedon, que ecoam as visões de conflito espiritual e redenção encontradas aonde? Em Enoque e Daniel. Então, ao considerar esses textos em conjunto, percebemos um tecido conectado de profecias que se estendem por séculos. Enoque, com suas visões do mundo espiritual e do julgamento, estabelece um pano de fundo para as revelações mais detalhadas em Daniel e as visões apocalípticas de João. E aprofundando, gente, a seção sobre conexões temáticas e simbólicas entre os livros de Enoque, Daniel e Apocalipse, vamos explorar como essas obras tecem uma narrativa interligada sobre o julgamento divino, a luta entre o bem e o mal e a restauração final da ordem e justiça. A luta entre o bem e o mal. Em Enoque, narra a batalha entre as forças espirituais celestes, destacando a influência dos anjos caídos na humanidade. Em Daniel, mostra o príncipe do reino da Pérsia resistindo-lhe por 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudá-lo. E em Apocalipse descreve de forma vívida a batalha final, culminando na vitória do Cordeiro e na derrota da besta. Restauração final e estabelecimento do reino dos céus. Enoque fala da restauração final e do estabelecimento de um reino de justiça, onde os justos serão recompensados. E Daniel, a visão da estátua de diferentes metais culmina na destruição desta por uma pedra não cortada por mãos humanas, simbolizando o estabelecimento do reino eterno do Senhor.
E no Apocalipse revela a criação de um novo céu e uma nova terra, onde o Pai habitará com o seu povo, marcando a restauração final e a consumação do reino dos céus. E como fica o conceito de tempo e eternidade? No livro de Enoque nos é oferecido uma visão abrangente do tempo, onde as visões do profeta transcendem a linha temporal. Atravessando o passado, o presente e o futuro, Enoque vê o destino final da humanidade e dos anjos. Por exemplo, em Enoque capítulo 47. Naqueles dias eu vi como o ancião assentou-se sobre o trono da sua majestade, quando diante dele foram abertos os livros dos vivos, e como toda a sua corte que está no céu e o cerca, prostrou-se na sua presença. O coração dos santos exultava de alegria, porque foi trazido o número dos justos, porque foi ouvida a sua oração, e porque o seu sangue foi vingado diante do Senhor dos Espíritos. Então, essas visões colocam o tempo em uma perspectiva eterna, contrastando a existência temporal da humanidade com a eternidade divina. No livro de Daniel, o tempo é frequentemente simbolizado como nas 70 semanas. Esse trecho é interpretado como uma representação simbólica de períodos determinados para o julgamento e a redenção de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Então, essas semanas proféticas são vistas como contagens regressivas para eventos significativos, destacando a natureza ordenada e predestinada do tempo na perspectiva celestial. E, no livro do Apocalipse, a noção de tempo é abordada de maneira que ressalta sua conclusão e transformação. Em Apocalipse 21, nós lemos: E o Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, esse versículo aponta para um estado de existência onde as limitações e dores do tempo terreno são superadas, entrando em uma realidade eterna e atemporal. E esse livro revela a transição do mundo temporal para um estado eterno, marcando a consumação do plano celestial e o início de uma nova realidade fora do tempo. A dualidade entre o físico e o espiritual. No livro de Enoque nos é revelado um mundo espiritual paralelo, onde anjos e seres espirituais interagem com o mundo físico, influenciando a história humana. No livro de Daniel, as visões de impérios representados por bestas mostram uma realidade onde eventos políticos e históricos são reflexos de batalhas espirituais. E no Apocalipse é descrito um conflito entre forças espirituais, simbolizado pela guerra no céu e na terra, destacando a interconexão entre o físico e o espiritual. E sobre os eleitos e os justos? No livro de Enoque, frequentemente é mencionado esses termos, enfatizando seu papel crucial no plano celestial. Por exemplo, em Enoque capítulo 39, todos os justos e eleitos brilham diante dele como a claridade do fogo. A sua boca é cheia de palavras de bênção. Os seus lábios louvam o nome do Senhor dos Espíritos, e a justiça nunca mais cessará diante dele. No livro de Daniel, ele e seus companheiros são exemplos de fidelidade e integridade. Em Daniel capítulo 3, encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusavam a adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, demonstrando sua inabalável fé no Criador. Então, a proteção divina que recebem, como na fornalha ardente, simboliza a recompensa e a salvação prometida aos justos. No livro do Apocalipse, fala dos selados, que são protegidos durante os tempos de tribulação. Em Apocalipse 7, lemos: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Então, este selamento simboliza a proteção do Senhor para os fiéis durante as tribulações finais, reforçando a ideia de que os justos são preservados e salvos pelo Criador. E sobre a mensagem de esperança em meio ao sofrimento. No livro de Enoque, apesar de suas visões de julgamento, também oferece esperança aos justos. Em Enoque capítulo 1 é prometido: mas para os eleitos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. Essa passagem oferece consolo e esperança, assegurando aos justos um destino de alegria e regozijo. E as visões de Enoque sobre o fim dos tempos incluem tanto a condenação dos ímpios quanto a salvação dos justos, destacando o tema da justiça divina, equilibrada com misericórdia. E no livro de Daniel?
Mostra, gente, as visões de impérios terrenos em queda, que são equilibradas com a promessa de um reino eterno. Em Daniel capítulo 2 afirma: e nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, essa é uma mensagem poderosa de esperança e certeza da soberania do Criador. E no Apocalipse é mostrado uma nova criação sem dor. É uma promessa, né? Apesar das descrições do julgamento e tribulação, termina tudo, gente, com a visão gloriosa de renovação. Em Apocalipse 21, lemos: e vi um novo céu e uma nova terra. Então o Senhor limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então essa passagem promete um futuro onde o sofrimento e a dor não mais existirão, oferecendo uma mensagem final de esperança e eternidade. Além disso, encontramos uma riqueza de símbolos proféticos, os relógios e calendários celestiais em Enoque, a estátua de diferentes metais em Daniel e as 7 taças do Apocalipse. Esses símbolos não são apenas elementos literários, eles são chaves para entender o tempo, o julgamento e a redenção que permeiam toda a história humana. E, finalmente, as visões proféticas, muitas vezes enigmáticas e complexas, são um ponto de união. Enoque vê o destino dos anjos e o futuro da humanidade. Daniel interpreta sonhos que desvendam o curso dos impérios. E João, no Apocalipse, recebe revelações sobre o fim dos tempos. Essas visões, embora distintas, tecem juntas uma narrativa maior sobre o destino e o propósito dos céus. Seres celestiais. É um tema central nos livros de Enoque, Daniel e Apocalipse. Cada um desses textos apresenta uma perspectiva única sobre o papel e a influência desses seres no plano divino e na história humana. No livro de Enoque começa com a história intrigante dos vigilantes, anjos que desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Em Enoque narra esse evento. E aconteceu quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhe filhas formosas e atraentes. E os anjos, filhos do céu, as viram e cobiçaram-nas. Essa passagem marca o início de uma saga trágica, onde os anjos transgridem os limites estabelecidos por seu Criador, resultando em sua queda. E os vigilantes não apenas desejam as mulheres humanas, mas também ensinam aos homens conhecimentos proibidos. Em Enoque capítulo 8 nos mostra que Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas e escudos. Também foi ensinado através dos outros anjos esconjuros e poções de feitiços. Foi ensinado a ciência das constelações, observação das nuvens, sinais do sol, fases da lua. Também foi ensinado às mulheres artes ocultas. Então essas ações alteraram a ordem natural do mundo, causando corrupção e violência. E Enoque, o 7º depois de Adão, teve um papel interessante como mediador entre os céus e a terra. Ele é levado em viagens celestiais por anjos, onde recebe revelações sobre o mundo e o destino final dos anjos caídos. Em Enoque capítulo 14, ele descreve uma visão do trono de Deus, cercado por chamas e glória, uma experiência emocionalmente intensa e espiritualmente profunda. E os anjos, liderados por Uriel e Rafael, desempenham um papel crucial no julgamento dos vigilantes. Enoque capítulo 10 relata as ordens do Senhor para prender os anjos caídos e anunciar o dilúvio como punição pela corrupção na terra. E eis que vos ligarei nas alturas da terra, e ali permanecereis amarrados até o fim dos dias da grande consumação. E existe, gente, um profundo sentimento de arrependimento e desespero entre os vigilantes após sua queda. Eles pedem a Enoque para interceder por eles diante do Senhor, demonstrando uma complexidade emocional raramente atribuída aos seres celestiais. Então, o livro de Enoque oferece uma perspectiva fascinante sobre os anjos e sua interação com o mundo. Suas histórias são carregadas de emoção, conflito e consequências. E através das ações e falas dos anjos, somos convidados a refletir sobre temas como transgressão, arrependimento e justiça divina. E as visões e revelações de Enoque trazem à tona a complexidade do plano divino e a interconexão entre o céu e a terra. Livro de Daniel. Analisando o papel dos anjos no livro de Daniel, nos deparamos com uma dinâmica diferente daquela apresentada no livro de Enoque.
Aqui os anjos atuam como mensageiros de Deus, reveladores de mistérios e participantes em batalhas espirituais, desempenhando um papel crucial na interpretação e na execução do plano divino. Em várias ocasiões, Daniel é visitado por anjos que lhe explicam o significado de suas visões proféticas. Um exemplo notável é em Daniel 8, onde Gabriel é instruído a fazer Daniel entender a visão do carneiro e do bode. Essa interação ressalta a função dos anjos como facilitadores do entendimento humano sobre os desígnios divinos. E os anjos revelam a Daniel as sucessões dos impérios mundiais e eventos futuros. Em Daniel capítulo 7, nós temos uma visão de quatro grandes bestas, cada uma simbolizando um império. O anjo então explica o significado dessa visão, destacando o papel dos anjos como reveladores de eventos celestiais. E um aspecto fascinante no livro de Daniel é a revelação das batalhas espirituais que ocorrem fora do alcance humano. Em Daniel capítulo 10 é mencionado como o anjo Miguel, um dos principais príncipes celestiais, ajudou na luta contra o príncipe do reino da Pérsia. E essa passagem oferece uma visão de um mundo espiritual ativo, onde anjos lutam em nome da humanidade de acordo com a vontade divina. E a presença dos anjos frequentemente evoca respostas emocionais intensas em Daniel. Em várias ocasiões, ele se sente sobrecarregado pela presença e pelas mensagens dos anjos, como em Daniel capítulo 8, onde ele fica fisicamente exausto e doente por vários dias após uma visão. Então, no livro de Daniel, os anjos são retratados como seres poderosos e divinos, essenciais na comunicação de Deus com a humanidade. Eles são tanto mensageiros quanto guerreiros espirituais, desempenhando um papel fundamental na revelação dos planos celestes e na proteção do povo de Deus. E através das interações com Daniel, somos lembrados da realidade de um mundo espiritual complexo que influencia diretamente os eventos terrenos e o curso da história humana. No livro do Apocalipse, os anjos desempenham papéis multifacetados e cruciais, desde a revelação de profecias até a execução do julgamento. Esse livro apresenta os anjos como agentes centrais dos eventos finais. O Apocalipse inicia com um anjo transmitindo a João as mensagens para 7 igrejas da Ásia. Essa ação estabelece os anjos como mediadores entre Deus e a humanidade, encarregados de transmitir revelações e instruções divinas. E os anjos são fundamentais na execução do julgamento divino. Por exemplo, em Apocalipse 8 e 9, anjos tocam trombetas que sinalizam a vinda de várias pragas e catástrofes. E essas ações revelam o papel dos anjos como instrumentos da justiça de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, uma guerra no céu é descrita, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, Satanás, e seus anjos. Essa batalha demonstra as grandes lutas das forças celestiais. E os anjos no Apocalipse também são retratados como guardiões e guerreiros. Por exemplo, em Apocalipse 7, anjos são descritos segurando os ventos da terra, para que nenhum dano ocorra até que os servos de Deus sejam selados. Essa imagem ressalta a função protetora dos anjos. E ao longo do Apocalipse, João interage com vários anjos, que lhe proporcionam interpretações das visões e lhe guiam através das complexidades das revelações. E essas interações mostram a importância dos anjos na compreensão humana das mensagens divinas. No Apocalipse, os anjos são figuras centrais, agindo como mensageiros, guerreiros e executores do plano celestial. E eles desempenham um papel vital na revelação dos mistérios do Senhor, na execução do julgamento e na proteção dos justos. E através de suas ações, o Apocalipse tece uma narrativa onde o céu e a terra estão intrinsecamente conectados e onde os anjos são agentes essenciais na consumação do plano celestial para a humanidade através do seu Criador. E analisando as ações dos anjos nos livros de Enoque, Daniel e Apocalipse, percebemos que esses seres celestiais têm um papel fundamental em cada narrativa, atuando como agentes cruciais no desenrolar dos eventos celestiais, especialmente no contexto dos tempos finais. No livro de Enoque, somos apresentados a um cenário dramático durante o dilúvio, onde anjos agem como executores do julgamento divino. A ação dos anjos aqui é retratada com uma gravidade sombria, pois eles trazem o juízo sobre os sentinelas, impondo a ordem divina em meio ao caos provocado pela rebelião.
Daniel, por sua vez, revela um panorama de conflitos espirituais que tem um impacto direto no reino humano. A visão do príncipe da Pérsia resistindo ao anjo por 21 dias, como descrito em Daniel capítulo 10, e a subsequente assistência de Miguel, um dos principais príncipes celestiais, destacam a natureza interconectada dos acontecimentos terrenos e espirituais. No Apocalipse, essa temática atinge seu clímax na narrativa da Guerra no Céu, onde Miguel e seus anjos combatem o dragão. Essa batalha representa uma luta real e contínua no reino espiritual, cujos ecos reverberam através das eras até os tempos finais. Nos 3 livros, os anjos também atuam como guardiões e protetores. Em Enoque, eles guiam e protegem o próprio Enoque durante suas visões. Em Daniel, anjos protegem os fiéis, como na história de Daniel na Cova dos Leões. E no Apocalipse, eles selam e protegem os servos do Altíssimo nas calamidades. Então, para finalizar esse vídeo, compreenda que existe uma grande importância de se estudar em conjunto esses 3 livros, Enoque, Daniel e Apocalipse. Porque as conexões temáticas e simbólicas que existem entre eles não são mera coincidência. Elas formam um mosaico complexo e interligado que revela uma visão abrangente e coerente do propósito do Pai para a humanidade. E ao mergulharmos nas páginas de Enoque, somos transportados para os primórdios da humanidade, onde aprendemos sobre a natureza da queda e o impacto das escolhas espirituais. Com Daniel, somos levados a um mundo de impérios, onde cada visão e interpretação revela a mão invisível do Senhor, moldando o curso da história. E no Apocalipse, encontramos a culminação dessas narrativas, um final e um novo começo, onde o julgamento e a misericórdia do Senhor se revelam em toda a sua majestade. E ler esses livros em conjunto nos proporcionam a visão abrangente da soberania do Senhor ao longo da história. Eles nos ensinam que, não importa quão caóticos ou incompreensíveis possam parecer os eventos mundiais, existe um plano em ação, um plano que foi estabelecido desde o início dos tempos, que se desdobra conforme a vontade do Pai. Eles nos asseguram que, mesmo nas horas mais sombrias, o Senhor está no controle, guiando tudo para um propósito final de redenção. Em resumo, Enoque, Daniel e Apocalipse, lidos em conjunto, não são apenas uma jornada através da história. Eles são um convite para experimentar a presença contínua e a soberania do Pai em nossas próprias vidas. Eles nos convidam a participar de uma história que é muito maior que nós mesmos, uma história de amor, justiça e promessa final de redenção, através do sacrifício do Messias como nosso Salvador e Redentor.